Olá, Eni. A semana passou e hoje já é dia de Senado Notícias Revista de novo. Pois é, André, e nessa semana foi comemorado o Dia do Abraço, viu? Então eu deixo aqui meu abraço em todos que nos acompanham e em você também, André, meu companheiro de Senado Notícias Revista. Pois é, Eni. E em meio a tantos abraços, tivemos também muita informação, não foi, Eni? Ah, André, com certeza, né? Vamos ver no programa de hoje. Está marcada para terça-feira a votação da medida provisória que reformula a estrutura do governo. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços públicos. E uma reportagem especial sobre a polêmica em torno do aborto, legalizar ou proibir. O Senado Notícias Revista começa agora. A próxima semana deve ser movimentada aqui no Senado. Está marcada para terça-feira a votação da medida provisória 870, que reformula a estrutura do governo. Pela medida, o número de ministérios passa de 29 para 22. O plenário da Câmara dos Deputados já concluiu a votação do texto. Os deputados modificaram alguns pontos da proposta original. O texto aprovado pela Câmara retira o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça e o devolve para o Ministério da Economia. Os deputados rejeitaram a recriação do Ministério da Cultura e do Ministério do Trabalho e mantiveram a fusão dos antigos Ministérios da Integração Nacional e das Cidades no Ministério do Desenvolvimento Regional. Pelo texto, o Ministério da Justiça volta a ficar responsável pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que estava no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A demarcação de terras indígenas sai do Ministério da Agricultura e volta para a FUNAI. Os deputados tiraram do texto uma emenda da comissão mista que proibia os auditores fiscais de compartilhar com outros órgãos, inclusive o Ministério Público e Polícia Federal, informações que não fossem estritamente relacionadas a crimes de ordem tributária. Concluída a votação na Câmara, a medida provisória da reforma administrativa será analisada agora pelo Senado. Para não perder a validade, a MP precisa ser votada até o dia 3 de junho. O presidente Davi Alcolumbre disse que a matéria estará na pauta do plenário na próxima terça-feira. A pauta para apreciarmos a medida provisória 870 fica transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária regimental na próxima terça-feira, dia 28 de maio. Nós vamos defender o COAF com o ministro Moro. Essa é a posição que está no nosso relatório, mas isso depende da decisão do plenário do Senado. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai conversar com os líderes partidários sobre o risco dessa medida provisória perder a validade, caso os senadores queiram fazer alguma alteração na MP, André. É mesmo, Eni. O líder do PSL no Senado Federal, senador Major Olímpio, disse que vai apresentar um pedido de destaque durante a votação para manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sob o comando do Ministério da Justiça. Eu tenho certeza absoluta que a votação pode ser diferente na hora que voltar para a Câmara depois de nós suprimirmos esse texto nefasto e o COAF ficar na Justiça. O COAF mais aparelhado, o COAF com um direcionamento melhor, ele vai andar sim, ele vai rastrear a lavagem de dinheiro, o crime organizado, o dinheiro das milícias, o dinheiro das facções criminosas, o dinheiro do criminoso político. Principalmente por isso que foi arrancado. Do ponto de vista do prazo, qualquer alteração que for construída e legitimamente pode ser construída por qualquer parlamentar em relação a um destaque dessa medida provisória, pode acabar comprometendo o prazo de apresentação e de validade dessa medida provisória. Portanto, a gente vai conversar com os líderes na terça ainda em relação a essa questão dos prazos regimentais de validade de uma medida provisória e tentar levar para o plenário do Senado uma votação que busque o consenso e o entendimento de nós mantermos a estruturação que o governo decidiu com a redação da MP 870.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços públicos. É o caso do fornecimento de energia elétrica, por exemplo. E os senadores também anularam uma portaria do Ministério da Saúde que limita a mamografia no SUS para mulheres abaixo de 50 anos. Mulheres a partir dos 40 anos têm direito a fazer no Sistema Único de Saúde o exame de detecção precoce do câncer de mama. É o que prevê o decreto legislativo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O decreto susta uma portaria do Ministério da Saúde que restringiu o exame a mulheres entre 50 e 69 anos. O texto segue para o plenário em regime de urgência. Está se propondo apenas um rastreamento mais precoce para, com isso, se evitar tanta mortandade de mulheres com câncer de mama, que, como foi dito, é o maior flagelo em termos de câncer nas mulheres. A questão da mamografia precoce, ela, além de detectar, custa mais barato o tratamento. Porque a partir do momento que se detecta já um câncer avançado, a quimio, a radioterapia e, às vezes, a mutilação da mulher, ela é muito mais cara do que um exame que é feito com antecedência. Os senadores aprovaram outra iniciativa do senador Lazier Martins. O projeto inclui, entre as prioridades do Fundo Nacional do Meio Ambiente, a prevenção e a remediação de desastres naturais. O texto também deixa claro que os recursos só podem ser liberados em caso de desastres naturais provocados pelo homem se a autoria não puder ser identificada. Do contrário, o responsável paga os custos da reparação ambiental. A proposta será analisada pela Comissão de Meio Ambiente. Brumadinho, só um minutinho. Quem é que vai fazer essa reparação? Esse fundo ou é a empresa? Não, é antrópico. Esse é antrópico. Sim. E é RG, não é pessoa física. É de origem antrópica. Foi o ser humano, foi o homem, foi o técnico. Sim, mas é isso aí. E esse foi identificado. Foi identificado. Então, negligência ali. É para dar uma explicação para as pessoas que estão vendo nesse momento qual é o objetivo da coisa. É importante se dizer o seguinte: o que é feito pelo ser humano, o cara é responsável. Ele é responsável pelos seus... Tem que ter um inquérito, lógico. Os senadores aprovaram ainda projeto que proíbe as concessionárias de serviço público de cobrar a taxa de religação. A proposta segue para a Comissão de Defesa do Consumidor. Essa família que atrasou, ele vai ter que correr atrás de pagar. Ninguém está proibindo de cortar o serviço. Só que ele pagando com muito sacrifício, já penalizando o orçamento dele, ele também não pode ser explorado empurrando uma taxa, às vezes maior que a própria conta de energia dele, para ele voltar a ter acesso. André, muita coisa aconteceu no Senado durante a semana, hein? Foi sim, Eni, e a Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, a Agência Senado destacava o projeto apresentado pelo senador Chico Rodrigues, que atenua a pena para os crimes cometidos em legítima defesa. Para o senador, é preciso trazer segurança jurídica para os legítimos possuidores de armas de fogo. O texto deve ser votado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir à votação no plenário. Na terça-feira, um dos destaques da Agência Senado era a aprovação em plenário do projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras. De acordo com o texto, esses profissionais deverão ter o ensino fundamental completo e curso de qualificação na área, além de idade mínima de 18 anos, bons antecedentes criminais e atestados de aptidão física e mental. O projeto segue para a sanção presidencial. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou o adiamento pela Comissão de Constituição e Justiça da votação dos projetos que anulam o decreto das armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Como o presidente publicou mudanças no texto na última quarta-feira, o relator dos projetos, senador Marcos Duval, pediu mais tempo para analisar as alterações. Já na quinta-feira, um dos destaques da capa da Agência Senado foi a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em uma audiência na Comissão de Meio Ambiente. Ele foi convocado para falar sobre o risco iminente de rompimento da barragem de rejeitos da Vale, na região de Barão de Cocais, em Minas Gerais.
O ministro garantiu que o governo tomou como providências, de forma preventiva, a retirada de 400 moradores e o isolamento da área de risco, bem como a sinalização, treinamento e simulações com a presença permanente de servidores da Agência Nacional de Mineração e da Defesa Civil. Eni, a coluna Momento Eco desta semana apresenta trechos de uma entrevista gravada pela equipe do programa Eco Senado com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato. André, o senador falou em primeira mão da realização do Junho Verde no Senado. Vai ter uma sessão solene no plenário e uma série de audiências públicas ao longo de todo o mês de junho para marcar as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 5. O senador Fabiano Contarato recebeu a equipe da TV Senado no seu gabinete no início da noite de quarta-feira. Conversamos com ele sobre os temas da agenda ambiental nessa legislatura. Proposta para acabar com a reserva legal, mais rigor na fiscalização de barragens, mudanças na regulamentação das terras indígenas e na gestão das unidades de conservação. Já havia uma promessa de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. E como não foi feito isso de direito, ele está sendo desconstruído na prática. Por que ele está sendo desconstruído na prática? Porque está havendo um enfraquecimento do IBAMA e ICMBio. Ele acabou com o setor de educação ambiental, com o setor de desmatamento, né? Então, são políticas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que vai na contramão daquilo que o planeta está solicitando e fazendo. Nós temos que entender que o direito ao meio ambiente é uma garantia constitucional e que é um direito humano essencial. Ele transcende a fronteira do Estado Democrático de Direito, é um direito planetário e que o Brasil se compromete, tanto constitucionalmente como sendo signatário dos tratados e convenções internacionais, de se manter. E o que nós estamos presenciando não é isso. Na entrevista, o presidente da Comissão de Meio Ambiente anunciou em primeira mão a realização do Junho Verde no Senado, uma série de eventos ao longo de todo o mês para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data, dia 5 de junho, é celebrada desde 1972, quando aconteceu a Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, na Suécia. Eu vou propor um projeto de resolução instituindo um Junho Verde. Nós vamos fazer aqui no Senado, na Comissão de Meio Ambiente, audiências públicas que passam por todos os temas de extrema relevância, porque eu quero que essa comissão seja muito mais proativa. O que a gente pode falar, debater em cima do processo de desertificação? O que a gente pode falar sobre o aquecimento global? O que a gente pode fazer para manter as nascentes, acabar com o desmatamento? Nós vamos chamar a responsabilidade de todos os entes, União, Estado e Município, das instituições, das ONGs, da sociedade civil organizada, do próprio Ministério Público. Todos somos responsáveis porque todos somos parte da mesma sociedade. Você vai ver a íntegra dessa entrevista com o senador Fabiano Contarato na edição de junho do programa Eco Senado, que tem estreia no sábado, dia 1º, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista. Na última eleição, a gente viu muitas denúncias de candidatas laranjas que teriam sido chamadas pelo partido só para cumprir o mínimo de 30% exigido pela lei eleitoral e assim garantir os registros e a verba do fundo partidário. Isso acabou motivando um projeto que acabava com a cota mínima para cada sexo. Mas esse projeto foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em abril. Mas o assunto ainda não morreu, porque outros projetos tratam da representatividade de gêneros no Congresso e, por isso, esse é o tema da coluna Lá e Cá nesta semana. O Senado rejeitou recentemente um projeto que acabava com as cotas de 30% para cada sexo nas candidaturas. O autor do projeto, o senador Ângelo Coronel, diz que um dos resultados seria evitar que os partidos usem candidaturas laranjas para cumprir a cota, dando até margem para desvios de verba do fundo partidário. A bancada feminina diz que esse projeto desestimulava a participação de mulheres na política. Agora o Senado analisa um outro projeto que vai na direção contrária. Determina que o mínimo de 30% não seja nas candidaturas, e sim nas vagas dos eleitos. E você?
o que acha das cotas por gênero na política. Veja agora na coluna Lá e Cá os argumentos dos senadores Ângelo Coronel e Zenaide Maia. A lei que estabelece um mínimo de 30% para cada sexo nas candidaturas tem sido eficiente na busca pela igualdade de gênero na política? Em hipótese alguma. Eu acho que na vida nada por imposição dá certo. E eu faço política há 28 anos, eu não conheço uma parlamentar a nível municipal, ou seja, vereadora, deputada estadual, deputada federal, que foi eleita pela força de cotas. Se não tivesse essa lei de cotas que a gente conquistou, provavelmente a gente não tinha nem essa representatividade de hoje. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2018 garantiu que 30% do fundo partidário sejam destinados às candidatas pelos partidos, aumentou a competitividade feminina? Olha, não tenha dúvida, a gente sabe que você não faz campanha política sem recursos. Então, se não tinha esse estímulo, ia no mínimo 30%. Aquela coligação antes que tivesse 50% de candidatas mulheres, teria que distribuir os 50%. Deveria aumentar, mas acontece que os partidos não promovem o ingresso de mulheres na política. Eu espero até que no futuro, que ainda sendo mantido esse fundo eleitoral especial para as eleições, que estimule o ingresso de mulheres, mas não por cota. A lei de cotas provoca o crescimento de candidatas laranjas, colocadas apenas para atender à lei e receber recursos do fundo partidário? Sem sombra de dúvida, a lei das cotas é um verdadeiro laranjal. Imagine, meus caros telespectadores, se você tem uma chapa, ou seja, faz uma convenção, escolhe um número de candidatos para se candidatar ou a vereador, ou a deputada estadual, ou a deputado federal. O que é que ocorre? Se você não tiver 30% de membros do sexo oposto, essa chapa não irá ser registrada. Não, eu acho que essa lei de cotas, essas laranjas que apareceram, foi uma desculpa para querer derrubar como tudo. Eu tenho uma opinião diferente. Se tem alguma mulher que se viu de laranja, com certeza alguns homens também que se candidatou, porque era uma coligação, para fazer votos, mesmo sabendo que não ganha. Mesmo com a lei de cotas, atualmente o Brasil fica na posição 134 em presença feminina no parlamento. Impor uma quantidade mínima para determinado sexo fragiliza a soberania popular nas eleições? Claro que não fragiliza. Nós não estamos dando cadeiras, como o mundo todo já fez isso, os países, pelo menos por tantas legislaturas, até elas se empoderar e seguir em frente. São um exemplo de milhares de países. Existe país desenvolvido hoje que não é só 50%, nem se fala, 50% do parlamento tem que ser mulher, ele se estende aos ministérios. Evidentemente que fragiliza. Eu acho que o povo brasileiro tem que escolher os seus representantes, independente de ser homem, de ser mulher. Então não vai escolher porque aquele membro está fazendo parte de uma cota. Eu sou contra esse instituto da cota, porque eu acho que a meritocracia tem que prevalecer. A vida é inviolável desde a concepção. É o que boa parte dos senadores quer ver escrito na Constituição. Mas por trás dessas palavras se esconde uma polêmica, Andréa. A proibição do aborto em qualquer situação. É verdade, Ani. Nesta reportagem, a TV Senado mostra a visão de especialistas, ativistas, parlamentares e principalmente de mulheres que se viram diante desse dilema e tomaram suas decisões com ou sem o apoio do Estado. Eu sou a favor do aborto porque esse é um direito das mulheres. Eu sou contra o aborto porque é a vida que está sendo gerada. Eu sou a favor do aborto sou plenamente contra o aborto. Quem está gerando a criança. Acho que existe a favor da legalização do aborto. Todo mundo tem o direito à vida. Contei para minha sobrinha o que tinha acontecido sobre a violência, né? E que eu não conseguiria levar isso para frente, porque é uma coisa que me machuca muito. A única coisa que eu queria era me livrar. Eu queria abortar. Tudo acontece muito em silêncio, né? A gente tem o mínimo de conversa sobre o assunto. Elas chegam aqui muitas vezes em quadros depressivos, em situação desesperadora, chorando muito e sentindo-se muitas vezes deixada de lado pelo sistema. Tem uma falsa ideia que eles ficam veiculando de que as mulheres que tomam essa decisão fazem quase assim como método contraceptivo, como se fossem mulheres
desvairadas, sem nenhuma noção de responsabilidade. É impressionante. O que a pesquisa mostrou é que o aborto é um evento comum da vida reprodutiva das mulheres. É assim que a gente enquadra o tema. Porque ele acontece em qualquer classe social, ele acontece para mulheres de várias fés, várias crenças, para mulheres que já estão num contexto familiar, ou seja, são casadas ou têm uma relação estável, já têm outros filhos. As mulheres que fazem aborto, elas ficam com uma propensão maior a desenvolver problemas com depressão, crise de ansiedade, envolvimento com álcool e drogas e até o suicídio. Cada vida é importante. Se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Estar procurando uma unidade de saúde para fazer meu plano natal. Mas eu não consigo levar isso para frente porque me dói muito, sabe? A gente pensa tanta coisa ruim, entendeu? É tanta vontade de acabar com a própria vida. Tinha uma amiga que eu sabia que tinha feito um aborto há pouco tempo e solicitei a ela, pedi ajuda a ela. Ela já chegou, me falou quanto custava, a gente levantou o dinheiro e ela já chegou com remédio e com orientação. Você vai usar assim, assado, a provável reação vai ser essa e vai sangrar mesmo. Se não passar em 2 dias, aí você procura o hospital. Elas chegam sem contar pra gente no atendimento médico de que provocaram um aborto, de que induziram um aborto de forma clandestina em casa, mas a gente consegue perceber, por exemplo, resquícios de uso de um Citotec no exame ginecológico, coisas desse tipo. Qual que é o grande problema disso? É que isso envolve um risco de vida para a mãe e para o futuro reprodutivo dela muito grande. O aborto é proibido por regra. Então, não somente a mulher, como aquela pessoa que auxilia a mulher, pode inclusive ser o pai, eles são punidos penalmente, a não ser em 2 casos, que são esses casos que eu falei, decorrência de estupro e decorrência se a mulher corre risco de vida. O próprio fato de existirem apenas essas poucas exceções já faz com que muitas mulheres sejam obrigadas a se submeter a um aborto nas piores condições de higiene, nas piores condições sanitárias, redundando, quando não na morte, em doenças que são extremamente graves e que provocam sequelas permanentes. Recentemente, pelo voto do ministro Barroso, ampliou-se a hipótese de aborto para até aquela questão dos 3 meses. Então, existiu esse voto que não foi tomado em controle concentrado. O que é isso? Não é para todo mundo, foi naquele caso concreto. Mas que sinalizou o STF uma vontade de desobedecer à lei. Outros países que descriminalizaram o aborto e, ao mesmo tempo que descriminalizaram, melhoraram suas políticas de planejamento familiar e educação sexual, eles têm testemunhado a queda da taxa de abortos. Daqui a pouco, a mãe que teve um resfriado pode abortar porque teve um resfriado. Não é assim que funciona, né? A gente precisa manter intacto o direito à vida, desde o nascituro, desde a concepção. A gente precisa respeitar essas vidas que são, aliás, vidas de seres que não têm nem como se defender. Eu entrei em contato com a instituição e eles me ajudaram. Foi como uma solução para os meus problemas, porque lá eles me deram apoio psicológico, uma moradia e apoio médico e tudo. Com o tempo, foi como se colocasse uma sementinha dentro de mim. Eu fui mudando aos poucos. A barriga foi crescendo, o neném começou a mexer e aí foi criando um amor dentro de mim.
E eu passei a querer ficar com meu filho, a criá-lo. A nossa bandeira é muito clara. Nós não defendemos o aborto em nenhuma hipótese, como foi dito, né? Em nenhuma, em qualquer situação. Mas nós respeitamos a decisão da mãe. Nossa verdadeira intenção é salvar mãe e filho. Quando eu escolhi engravidar, eu passei por um processo de auto-perdão muito profundo. Eu precisei passar por esse processo de auto-perdão profundamente, para eu me permitir uma gestação de qualidade, sabe? Com consciência, de não me julgar pelo que eu tinha feito. Nos últimos 10 anos, em pelo menos 3 legislaturas, a gente só tem atuado para assegurar retrocessos, sem nenhum avanço. O que não retrocede é a compreensão das mulheres, sobretudo das mulheres jovens, das adolescentes, de que elas são sujeitos de direito. Além do museu e dos gabinetes dos senadores, a arte também está presente nos corredores do Senado. E no quadro Coleção Senado de hoje, nós vamos ver um painel que retrata os cavalos da raça manga larga, criado pela artista plástica brasiliense Laila Mackenzie. A ala Afonso Arinos, no Senado, abriga o painel Manada. A obra tem 7 metros de comprimento e 1,20 m de altura. Desenhos ágeis e cores contrastantes captam o momento de explosão de uma manada de cavalos. O painel expressa sentimentos de liberdade e força dos manga larga, que inspiraram a artista e arquiteta brasiliense Laila Mackenzie, autora da obra. A raça é comum nas propriedades rurais do Distrito Federal e arredores. A obra foi produzida com polímero acrílico e epóxi sobre painel de laminado melamínico. Foi doada ao Senado pela artista em 1991. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.